fizer isso, ele perde, ele fere um dos seus mais excelentes atributos, a sua justiça. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Nosso começo, meio e fim passa pelo Evangelho. Ele não é só mais um tema, só mais uma história, só mais uma mensagem. Ele é o tema, a história, a mensagem. Tudo converge no Evangelho. O Evangelho é eterno, foi criado na eternidade. Antes que o mundo viesse a existir, nós viéssemos a existir, já havia o Evangelho. Já havia um plano eterno de redenção, de salvação. E hoje a solução para o mundo é o Evangelho. Você quer saber qual a solução dos seus problemas? O Evangelho. Você quer saber qual é a razão e a fonte da sua felicidade? O Evangelho. Você quer saber como fundamentar uma vida sólida, preparada? O Evangelho. Não me venha me pedir curas de caroços, prosperidade, portazinhas abertas, ou um arrepio no final do culto, você ter um pouco de paz para dormir. Não é disso que a Escritura trata. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. É ter nossos pecados apagados, cancelados. É ter nossa aliança refeita com Deus, é ter paz com Deus, é ter quebrado o muro de separação entre nós e Deus. É ser livres da danação final, da danação eterna. É herdar novos corpos, herdar novos corpos numa nova terra, num novo céu. É isso que consiste a vida cristã, o Evangelho. Agora eu pergunto a você, o que é o Evangelho? Como você vive o Evangelho? Como você recita, crê no Evangelho? Como você ensina e prega o Evangelho? Quanto tempo você gasta lidando com o Evangelho? Nós precisamos saber o que é o Evangelho. Nós temos uma cultura cristã hoje de profecias, de milagres, de revelações, de visões, de teologia de autoajuda, confissão positiva e tantas outras coisas, alegria e felicidade. Aonde está o Evangelho nesse bojo doutrinário? Onde está o Evangelho nessa salada evangelicalista? Aonde está essa mensagem? O Evangelho, basicamente, é uma mensagem. Isso quer dizer o tema euangelion no grego. Boa notícia, boa mensagem. Uma mensagem, fala de uma mensagem. Essa mensagem consiste no quê? Num Deus grandioso e justo que perdoa os pecados dos homens, salvando-os. Ele perdoa, ele apaga as transgressões, ele perdoa os pecadores que merecem o inferno e a ira de Deus e os leva para o céu para gozarem da eternidade com Cristo nos ares. Porque nós somos uma tricotomia, corpo, espírito e alma, não é isso? O nosso corpo pode se desfazer, mas possuímos almas eternas que ou estarão por toda a eternidade no inferno ou por toda a eternidade no céu. Dependerão de que lado elas ficarão, em quem elas crerão. Se rejeitarem a graciosa mensagem do Evangelho, a danação eterna pelos séculos dos séculos no inferno. Se receberem a mensagem, crerem e com arrependimento mostrarem obras, herdarão a vida eterna. Agora, vamos ver o coração do Evangelho. Abre em Êxodo 34. Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Dele quem? De Moisés. E proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado,
e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Primeiro vamos ver algo aqui que pode soar como uma incoerência. Olha o que diz ali o verso 7, que guarda a misericórdia de gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essas palavras aqui é um hebraísmo. Iniquidade, transgressão e pecado é que o autor tinha a intenção de dizer que não há pecados que Deus não possa perdoar. Por isso ele usa iniquidade, transgressão, pecado, ou seja, qualquer quantidade, qualquer número, de qualquer forma, não existe pecados que Deus não possa perdoar. Mas no versículo seguinte há uma contradição na frase seguinte: ainda que não inocenta o culpado. Como que isso pode acontecer? Como que pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Porque veja só, o pecador, ele é culpado merecidamente. O pecador merece ser punido. O pecador não merece o perdão. Ele não merece ser absolvido. Então a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente. Então nós de fato somos culpados. O pecador é culpado pelos seus crimes, e Deus não tem o culpado por inocente. Ou seja, o culpado tem que pagar pela culpa, tem que pagar pelo pecado, mas ele diz que perdoa. Como ele pode perdoar? Veja só no Salmo 32, para você saber. Salmo 32, verso 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Você viu? Bem-aventurado é o homem que o Senhor, cujo pecado é coberto. Não parece aqui a imagem de um juiz injusto, desonesto? Como que ele pode cobrir pecados? Como que ele pode acobertar pecadores? Como ele pode fazer isso? Porque ele mesmo não tem o inocente, ele não tem o culpado por inocente. Como é que ele pode fazer vista grossa ao pecado? Ele não pode fazer isso. Isso é uma incoerência. Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Mas como ele pode não atribuir se nós de fato somos pecadores? Não tem ninguém inocente aqui. Alguém é inocente? Alguém aqui é inocente? Ninguém aqui é inocente. Quem aqui não é culpado pelo que faz? Todos aqui são culpados. Todo pecador é culpado. Todo pecador merece pagar pelo seu pecado, merece a condenação. Como que Deus pode simplesmente cobri-los? Como que eu posso pegar o assassino de 15 bebês e acobertá-los, sendo eu um juiz? Isso não é justiça. A justiça deveria ser eu condenar o assassino de 15 crianças, eu expô-lo publicamente, eu dar uma sentença e condená-lo num julgamento rigoroso à prisão perpétua ou à cadeira elétrica. Mas Deus não, Ele encobre o pecado do assassino, da prostituta, do bêbado, do mentiroso. Ele cobre. Ele não atribui. Ah, foi eu que matei, senhor juiz. Tudo bem, eu não vou atribuir essa morte não. Pode ir, está solto. É no mínimo estranho isso, não é? Agora abre em outro livro, é um pouco mais difícil, mas você acha? Vai pegando os salmos indo, que é Miqueias. Pega Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, e você vai chegar Oséias, Joel, Amós, depois você vai chegar em Obadias, Jonas, Miqueias. Você estudar o livro de Miqueias, é uma benção. Miqueias. Miqueias 7. Verso 18. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, e pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como que Deus pode fazer isso? Como que Ele pode perdoar a iniquidade e esquecer a nossa transgressão? Como Ele pode pisar nas nossas iniquidades, embolá-las e lançá-las no mar? Como Ele pode fazer isso sem deixar de ser justo? Não é justo fazer isso. Ele não pode simplesmente abrir as portas do inferno e falar: sai, seus pecadores, assassinos, prostitutas, loucos, blasfemos. Se Ele fizer isso, Ele perde, Ele fere um dos seus mais excelentes atributos, a sua justiça. A justiça de Deus ordena que Ele pague cada um segundo é devido. Ou seja, como Ele deve pagar pelo pecador? Como é devido ao pecador? Receber punição, condenação. E aqui está dizendo que Ele pega e lança no mar do esquecimento. Lá em Êxodo tem um paradoxo: perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não tem o culpado como inocente. Não tem o culpado como inocente. Como pode ser isso? As crianças no fundo, por favor, quietinhas. Como pode ter isso? Vamos ver para você ter uma ideia. Agora, Provérbios, capítulo 17. Para você entender. Provérbios 17. Eu estou falando isso para você entender o coração do Evangelho. Provérbios 17. Verso 15. Diz assim, ó, escuta, presta atenção. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Você entendeu? Presta atenção. Aqui vem o grande dilema da Escritura. Isso aqui é o coração do Evangelho. Eu quero a atenção de todos vocês agora. Isso é o coração. Sem isso aqui você não tem o Evangelho. Veja só, a Bíblia aqui em todos os textos que eu abri diz que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado até 1000 gerações. E Miqueias diz que Ele esquece dos pecados, pisa neles e lança-os no mar. Em Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem que Deus não atribui o pecado e cuja iniquidade é coberta. Mas aqui em Provérbios 17 nós temos um grande dilema que diz: aquele que justifica o perverso é uma abominação. Deus não pode simplesmente perdoar os pecadores, porque eles são de fato pecadores. Ele não pode justificá-los, Ele não pode simplesmente salvá-los. Se Ele fizer isso, Ele se torna uma abominação. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.